Ei, som. Ei. Som, som. Som. Jesus, som. Som. Som, som. Som. Boa noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Convidar os irmãos que se encontram nas dependências do templo para que estejam adentrando, para começarmos a adorar o nosso Deus. Uma noite maravilhosa como essa que o Senhor nos está novamente nos proporcionando de estarmos aqui na casa do Pai. Isso é muito bom. É muito bom estar na casa do Senhor, muito bom entoar louvores ao nosso Deus. Pedir aos irmãos, que entrem, que comecem a se acomodar em nome de Jesus, para iniciarmos, para aproveitarmos melhor o tempo que Deus tem nos dado para adorá-lo. Pedir ao irmão pastor Anderson, esteja orando neste momento, entregando a obra na mão do Senhor, porque é por Ele, por conta dEle, por causa dEle, que nós estamos aqui. Amém, querido? Vem à frente orar aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, agradecidos somos ao Senhor, Deus, por mais essa rica oportunidade de estarmos na sua casa, exaltando e engrandecendo o teu santo nome, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, meu Deus, que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha encontrar liberdade em nosso meio, para poder trabalhar, para poder nos usar. Pai querido, faça, Senhor, em nome de Jesus, com que cada pessoa seja instrumento nas tuas mãos aqui nesta noite. Pai querido, que cada coração, meu Pai, possa ser encontrado pelo Senhor, preparado, meu Deus, para ser morada do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoar aqueles que irão aqui entoar os louvores. Abençoe, meu Pai, o ministrador da palavra, meu Deus, seja ele, mais uma vez, canal do Senhor, meu Pai, para a vida de sua igreja, meu Pai. Que o Senhor possa, nesta noite, meu Deus, receber de bom grado o culto que ao Senhor será apresentado, Pai. Que tudo que for feito aqui nesta noite seja para a honra e glória do teu santo nome, que só o Senhor é digno, meu Pai, de toda adoração, de toda honra e de toda glória e de todo louvor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos em sua casa, cultuando e engrandecendo o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos aqui com o mesmo propósito de adorar ao nosso Deus. E muitos homens estão aí rendendo, louvores, glórias a homens, mas nós não. Nós vamos louvar ao único que é digno de receber a honra e a glória, porque Jesus é esse único, somente o nosso Deus é o Deus merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém, queridos? Em nome de Jesus, que estejamos aqui de coração aberto, entoando louvores ao Senhor. Que o Senhor venha receber como um cheiro suave os nossos louvores. Amém, queridos? Vamos louvar ao nosso Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei louvor novamente ao único que é digno, ao único
consagramos toda a nossa vida em Teu altar, Pai. Agradecemos ao Senhor Jesus por estarmos aqui. Agradecemos ao Senhor Jesus por ter morrido naquela cruz e ter levado sobre si todos os nossos pecados. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Muito obrigada, nosso Deus, porque Tu és o Deus forte e poderoso, que nos sustenta em todo o tempo. A Ti, ó Deus, todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação, porque Tu és grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Nesta noite nós queremos Te adorar, Pai. Nós queremos dizer que Tu és grande, que Tu és maravilhoso, Jesus, que Tu és o socorro bem presente na tribulação. Aleluias. Deus, é para Ti, Senhor. Adore ao Senhor, querido. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte. alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o Teu nome engrandecer. Agradeça ao Senhor, querido. E agradecer-Te. Confiamos em Teu infinito. Teu infinito amor. Pois só Tu és. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Oh, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Amém, queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmos 150. Amém, queridos? Salmo 150. Vamos fazer uma leitura maravilhosa para o nosso Deus. Amém? Aqueles que quiserem se colocar de pé, sintam-se à vontade, a casa do nosso Deus. O Espírito de Deus passeia no meio do seu povo. Ai, Senhor, como é bom. Diz assim a palavra do nosso Deus: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder.
Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o tamborim e a dança. Louvai-o com instrumentos de corda, com órgãos. Louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos antissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém, queridos? Então vamos louvar, né? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Porque esta é a grande verdade da nossa vida. Estamos aqui para adorar ao Senhor. Fomos criados para a adoração do nosso Deus. E por meio da graça de Jesus Cristo estamos aqui para adorar ao nosso Deus, que é lindo, que é maravilhoso, que nos socorre em todo tempo. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Novamente, porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. Profundas riquezas, o saber e o conhecer. Riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. a ele a glória, querido, a ele. Jesus. Oh, louvado seja o seu santo nome. Para sempre, amém. Oh,
Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Ai, toda honra e glória sempre devemos dar ao nosso Deus. Os irmãos estão agora com oportunidades para o momento de oração. Aqueles que têm os seus pedidos, apresente-os ao Senhor. Entregue agora no altar do nosso Deus. Amém? Eu vou pedir que o irmão Antônio esteja atento às orações para estar orando ao nosso Senhor. Marinete está pedindo para sua nora, né, que está grávida de gêmeos, está com algumas dificuldades, né? E pelo irmão Leniro, esposo da irmã Mocinha. Mais algum pedido, irmãos? Ó, nosso Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui. Presente ao Senhor, agradecimentos também. É sempre bom, né, agradecer ao Senhor. Sintam-se à vontade. Bem, enquanto os irmãos estão pensando aí com o Senhor, eu quero pedir, né, que o irmão também esteja orando, a igreja esteja orando, continue orando pelo meu sobrinho, o Davi, né, que está internado na UTI, mas em nome de Jesus, de domingo para cá, né, eu sei que a igreja já está orando e ele já teve uma grande melhora, já saiu do soro, está bem, dentro do quadro dele, ainda está com pneumonia. Mas, assim, a suspeita de dengue foi afastada, né? E, em nome de Jesus, a doutora falou esta tarde que ele está muito bem, está progredindo, algumas medicações já foram retiradas, para a honra e glória do nosso Deus. Eu creio que o Senhor está, né, agindo, o Senhor está operando ali naquela UTI. Tem mais algum pedido, irmãos? Amém, irmão. Amém. O irmão Antônio, então, pode estar, né, orando ao Senhor, entregando essas orações no altar do nosso Deus.
Antes de darmos oportunidade novamente para pedido de oração, porque eu sei que tem irmãos aí que receberam bênçãos tremendas essa semana, né? Em nome de Jesus, né, Isis? Para a honra e glória do Senhor, louvado seja o nosso Deus, porque Ele é o mesmo, Ele não muda, né? E a cada dia Ele nos mostra a sua fidelidade. Nós vamos orar com aquele cântico que diz que eu creio no poder da oração, amém? A oração é o canal que nós temos, que nos liga ao Pai diariamente, amém? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Cante comigo, irmãos. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus. Entregue ao Senhor. Entregar meus problemas a Deus. Abençoe a tua família, querido. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Oh Deus, da brasa viva, nós cremos no teu poder, da tua brasa viva, Pai, no altar. Oh Pai, receba a nossa oração com cheiro suave. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus. Entregar meus problemas a Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Oh Deus, nós cremos no teu poder sobre as nossas vidas. Nós cremos que quando nós nos ajoelhamos, quando nós buscamos a tua face, nós cremos que o Senhor muda a nossa vida. Nós cremos que o Senhor transforma vidas, famílias, estados. Nós cremos que o Senhor cura. Nós cremos que o Senhor, Pai, repreende todo espírito maligno. Nós cremos na tua soberania. Louvado seja o seu nome. Eu creio no poder da oração. Oh Deus, nós cremos no poder da oração, porque nós cremos no Senhor. Nós cremos que o Senhor recebe as nossas orações. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Tem mais alguma oração, irmão? Tem algum pedido de oração? Pelo irmão Renato, né? Continua na UTI, carecendo, né, das nossas orações, né, da intercessão, né? Que estejamos orando pelo irmão Renato. Vou profetizando em nome de Jesus. Fala, minha amada Miriam. Fala aí, Miriam.
Amém, querida. Vou pedir o irmão Donato, em nome de Jesus, esteja orando. Logo após essa oração, o pastor está com oportunidades. É pastor Paulo ou pastor Anderson? Pastor Paulo, né? Que agora pastor tem nome, né, pastor? Eu acho que esse aqui é o melhor. Eu acho que esse está melhor. Boa noite, irmãos. Que o Senhor continue derramando sua graça, sua paz, sua misericórdia sobre nós. Amém? Certa vez chegou um menininho para mim, não lembro quem, perguntou: pastor, como é que é seu nome? Agora as crianças de cedo vão aprender, né? O nome do pastor tem que ser especificado, né? Irmãos, boa oportunidade para estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, e também para estarmos estudando a palavra do nosso Deus, algo que enche o nosso coração, enche a nossa mente, né, do conhecimento da palavra e enriquece a nossa alma. Então nós vamos estar estudando mais um pouco dessa palavra nessa noite. Nós vamos estar vendo alguns episódios na vida de Ló e aprendendo, irmãos, sobre o perigo da cobiça. Inicialmente, abram aí no capítulo 13 de Gênesis, né? Claro ou não, né? Não sei, depende para conhecimento dos irmãos. Gênesis capítulo 13, a partir do verso 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A história começa lá no capítulo 12, com a chamada de Abraão, ou de Abrão,
para que deixasse ele sua terra, sua parentela, e rumasse para uma terra que o Senhor a princípio não disse qual era, onde era, mas que lhe mostraria no curso da sua jornada. E o capítulo vai destacar a fé de Abrão, a obediência de Abrão, em parte, obediência em parte. Porque a ordem do Senhor foi: sai da sua terra e da sua parentela. Deveria ele levar apenas sua mulher, Sarai. Mas ele inventou de levar um sobrinho junto. Quer dizer, foi uma obediência em parte. Na verdade, a gente está sempre tentando colocar algum acréscimo àquilo que Deus, as ordens de Deus para nós, as direções de Deus para a nossa vida. Estamos sempre querendo fazer algum conserto ou acrescentar alguma coisa. Abraão, então, obedecendo em parte, saiu. E logo à frente começou a ter problema com o seu sobrinho, porque ambos tinham muito gado. E tinham pessoas que trabalhavam para eles, cuidando dos seus rebanhos. E a terra para onde eles estavam indo vivia problema de seca. Não tinha muito pasto. Então logo os seus empregados começaram a brigar. E leva esse gado para lá, que aqui vai pastar o gado de Ló. Não, senhor, aqui vai pastar o gado do meu patrão, que é Abrão. E aí começaram a brigar entre eles. E a briga chegou ao dono do gado, ou aos donos dos rebanhos. De tal maneira que a briga saiu da esfera dos empregados e chegou aos donos, como não poderia ser diferente. E chega o momento, então, de Abrão talvez tentar corrigir o seu erro. Felizmente, Deus sempre nos dá essa oportunidade. E o som está horrível. Não é problema de Abrão, não sei de quem que é, meu também não é. Deus sempre nos dá a oportunidade de corrigir os nossos erros. E agora Abrão tem essa oportunidade, tem essa chance. E ele chama os seus sobrinhos: vem cá. Não deve haver problema entre nós dois, porque nós somos irmãos. Na verdade, entre os judeus, primos, familiares bem próximos eram conhecidos, eram considerados como irmãos. Então ele quis dizer, na verdade, irmão de sangue, irmão de família, consanguíneo. Então Abrão disse: não deve haver problema entre nós. Então faz o seguinte: vê para onde você quer ir, faça a sua escolha. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Se você for para o outro, eu vou para um. Então escolhe você, já que fui eu quem errou, já que eu fui quem causou o problema. Ele reconhece isso, entendo que a sua humildade é um reconhecimento de que ele causou o problema com a sua desobediência ou obediência em parte à ordem do Senhor. Então agora ele abre mão do seu direito. Ele poderia dizer: não, olha, quem Deus chamou fui eu cometi um erro trazendo você comigo. Fala o seguinte: você volta e eu vou seguir meu caminho, porque eu estou dentro da vontade do Senhor. Mas Abrão, ele não faz questão disso, ele não impõe que o seu sobrinho volte. Deu a ele a escolha. Aí Ló diz que começa a olhar em volta e avista aquela parte mais baixa da terra, mais úmida, a campina. E aí percebe que lá havia pasto, pasto verdinho. E ele disse: eu quero ir para lá. Eu quero ir para aquela direção, eu quero ir para aquela campina. E Abrão disse: não tem problema.
Se você quer ir para lá, você vai, e eu fico com a parte alta, eu vou para cá. E aí se separaram. Então a história, a partir daí, é contada. Então, a partir do versículo, nós lemos o verso 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. E aí eu quero pensar com os irmãos sobre o perigo da cobiça. Perigo da cobiça, o perigo de deixar ser guiado pelos olhos, por aquilo que os olhos veem, por aquilo que os olhos desejam. Isto é muito perigoso. Ló não teve bom senso, Ló não teve consideração, Ló não pensou direito para onde aquela campina o levaria, onde ele iria parar, seguindo naquela direção. E o que acontece? Ló foi caminhando e foi adentrando cada vez mais, armando tenda, tomando posse daquela região. Foi parar onde? Dentro de Sodoma. Lá é que ele foi habitar com a sua esposa e com as suas 2 filhas. Aí a história, quero prosseguir na história a partir no capítulo 19. No capítulo 19, vai contar alguns acontecimentos lá em Sodoma. Ló então está morando lá no meio dos ímpios, numa cidade completamente depravada, e certamente ele já tinha percebido isso. O texto não diz por quanto tempo ele lá estava, mas certamente já estava um tempo suficiente para ele se dar conta de que lá não era lugar para ele, de que Sodoma não era cidade para ele, de que ele não poderia estar habitando ali. Mas infelizmente, irmãos, é o que acontece. Esse é o perigo da cobiça. Aquele que deixa ser guiado pelos olhos, ele vai se juntar com os ímpios. Consequentemente, ele vai fazer grupo com os ímpios. Porque os ímpios é que agem assim. Os ímpios é que se comportam assim. Deixam-se levar pelos que os olhos veem, pelo que o coração deseja, pelo que a mente imagina. É a consequência natural daquele que deixa se levar pela sua cobiça. E Ló então está habitando em Sodoma, uma cidade ímpia, perversa, uma cidade que se tornou símbolo do homossexualismo, que é também conhecido como sodomia. Então a sodomia se tornou sinônimo de homossexualismo, porque aquela cidade era assim, prática rotineira, prática defendida e vamos dizer assim, praticada por aqueles, né, até sendo redundante aqui, a prática de vida em questão de relacionamento sexual era esta. E aí vai acontecer o seguinte episódio, contado no capítulo 19. Ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostou-se, rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, e lavai os pés, levantar-vos eis de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, ou insistiu muito.
E foram e entraram em casa dele. E deu-lhes um banquete. Fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes de que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou a porta após si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vô-las trarei, tratai-as como vos parecer. Porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Ou só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Então qual é a história? Ló recebe 2 anjos. 2 anjos que foram a Sodoma, que foram à sua casa, para retirá-lo dali com a sua família. Porque Deus iria destruir aquela cidade. E um pouco antes, quando Deus manifesta a Abrão o seu propósito, que ia destruir Sodoma, Abrão ficou preocupado com Ló e a sua família, e disse assim: Senhor, espera aí, e se tiver lá 50 pessoas justas, o Senhor vai destruir assim mesmo, todo mundo? E Deus disse: não, se tiver 50 eu não destruo. Senhor, me perdoe, fala mais uma vez, mas se de 50 faltarem 10, se tiver só 40, Deus disse: eu não destruo. Me perdoa de novo a minha insistência, mas se tiver só 30, Deus disse: eu não destruo. 20, eu não destruo. Se tiver 10, eu não destruo. Mas como não tinha, Deus então envia o anjo, ou 2 anjos, para retirarem de lá 4 justos, Ló, sua esposa e suas 2 filhas, que talvez não eram tão justos assim, que com certeza, foram contemplados pela intercessão daquele que era justo, Abraão. Cumprindo-se assim aquilo que a Bíblia diz, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando um justo intercede, Deus abençoa aquele que não merece ser abençoado. É assim quando a mãe intercede por um filho, né, que não tem o menor temor de Deus, que não obedece em nada. É assim quando uma esposa intercede por um esposo ímpio, ela está ali vigiando, intercedendo. É assim quando a igreja intercede, né, por sua comunidade. Então Deus acaba contemplando o ímpio pela intercessão do justo. Então, na verdade, de acordo com que análise que vamos fazer da vida de Ló e das suas filhas, esposa e filhas, vamos perceber que, se fosse por eles, Deus destruiria eles junto com Sodoma. Certamente não fez, porque Abraão intercedeu muito, pediu muito, para que Deus não destruísse os seus familiares. Então os anjos chegam, Ló está lá na entrada da cidade, e logo percebe,
né? E isso é uma coisa boa, né? Mesmo quando o crente está fora do propósito de Deus, longe da presença do Senhor, mas como cremos que o Espírito Santo continua habitando nele, amém? Então, ele não perde de tudo a percepção espiritual. Ló está lá dentro de Sodoma, está no meio da sodomia, está no meio do pecado, está no meio dos ímpios, mas tinha um pouquinho de discernimento espiritual. Restar ali um pouco de percepção espiritual. E ao avistar os dois homens, ele percebeu que não eram, na verdade, homens como ele. E ele toma o cuidado de levá-los para a sua casa, porque sabia o que poderia acontecer a eles ali. E os anjos disseram, não, vamos passar a noite aqui na praça. Porque certamente o ambiente na casa de Ló não era tão agradável. E disse, não, de jeito, vocês não podem passar a noite aqui na praça, vão para debaixo do meu teto, vão para minha casa, vocês não vão ficar aqui. Passa a noite lá, de madrugada vocês levantam, enquanto estiverem dormindo, e caem fora, porque a coisa aqui é feia. Mas não tem nada escondido, né? Alguns viram aqueles homens entrar na casa de Ló. Aí conta o texto que foram homens novos e velhos, de toda parte, cercaram a casa e disseram, Ló, traz para fora esses dois homens que você recebeu na sua casa, que nós bem vimos. Traz eles para fora, diz o verso 5, final. Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Talvez você tenha na sua Bíblia a seguinte expressão, para que os conheçamos. Que é a mesma coisa, conhecer ali não é, oi, vamos bater um papo, como é que você se chama? Você é de onde? Né? E aí ficaram se conhecendo. Não o conhecer aqui é naquele mesmo sentido que Lucas diz que enquanto Maria não deu à luz, José não a conheceu. Você lembra o que está escrito lá? Então José não conhecia Maria? Eles eram noivos. Como é que, só hoje, né, pela internet, se tivesse internet naquele tempo, né, um namoro, um noivado virtual, era até possível. Né? Mas naquele tempo não. Mas o texto diz que ele não conheceu Maria até que ela deu à luz a Jesus. Quer dizer que eles não tiveram relação. Então, se você tem essa expressão aí no final, quem tem? Final do verso 5. Traz esses homens para que nós os conheçamos. Né? Alguns irmãos têm. Aqui na minha diz, para que abusemos deles. Então ele quer dizer, traze eles para nós mantermos relações com eles. É o tipo de relação, os irmãos sabem. Era o que eles queriam. Aí Ló disse, não, de jeito nenhum, foi o seguinte, eu tenho 2 filhas virgens, eu entrego ela para vocês, vocês fazem o que quiserem com elas, mas não toquem nesses homens, eles estão debaixo do meu teto, estão sob minha responsabilidade. Porque uma pessoa na casa da outra, ela deve ser guardada, ela fica sob a responsabilidade. O que acontecer com ela é responsabilidade dessa outra pessoa. A mesma questão hoje, se você der uma carona para alguém, você é responsável por essa pessoa. Por isso que não é bom dar carona. Se acontecer um acidente, você bateu o carro, enfim, você tem responsabilidade. Por isso que as empresas colocam lá, normalmente, um papel no para-brisa, proibido dar carona. Né? Porque, é só uma carona, foi ajudar, mas se não transportou aquela pessoa sã e salva, está complicado. Então, uma pessoa na casa de outra, principalmente para os judeus, significava que o anfitrião, o dono da casa, tinha obrigação de guardar a integridade daquela pessoa. E Ló disse, não, eles estão sob minha responsabilidade, não façam isso, eu entrego a vocês as minhas 2 filhas virgens, façam o que vocês quiserem, abusem delas à vontade. Mas esses homens não, se você não vai entregar os homens, então não vão pegar você. Né? E arremessaram contra ele.
E aí tentaram então se apossar dele, né, segurá-lo para que abusassem de Ló. E a partir daí o texto então vai contar o desfecho. Verso 10: porém os homens estenderam a mão, fizeram entrar Ló. Verso 9: eles porém disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz de tudo. A ti faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, ou seja, os dois anjos, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro, fecharam a porta e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior. E eles começaram a rodear a casa e não encontraram a porta. É que o texto vai contar. Então, irmãos, a gente percebe aí o perigo da cobiça. O que acontece quando alguém deixa ser seduzido pelo que seus olhos veem? O que acontece quando alguém não tem o temor de Deus, quando não toma as suas decisões baseado na vontade do Senhor? Aí a gente pode trazer alguns exemplos. A Bíblia diz que Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 7, ele trata da questão do jugo desigual. Ele diz que não pode ter comunhão entre o justo e o ímpio, o filho de Deus e o filho de Belial, entre a luz e as trevas. E ali Paulo está falando especificamente acerca da pessoa com quem o salvo deve formar uma aliança ou se casar. A orientação do Senhor está ali. Essa é a direção de Deus. Mas alguns dizem: mas ele é tão bonitinho, não posso deixar de se casar com esse cara. É tão bonitinho, tão engraçadinho, né? Então... E aí vai. E aí se casa. Vai morar com o ímpio, vai viver com o ímpio, vai viver no meio da impiedade. Depois vai ter que tolerar cheiro de bebida, dormir com alguém cheirando bebida. Vai ter que tolerar ficar sozinha a maioria do tempo em casa, porque ele vai deixá-la em casa e vai sair com os amigos, vai se divertir. E ela vai ficar em casa sozinha. Se ele ainda for um pouquinho, tiver um pouquinho de consideração, talvez a deixe vir à igreja. Só a igreja. Mas em outro lugar, sozinha, jamais. Por desobediência. Foi o que aconteceu com Sansão, né? Avistou Dalila, linda, maravilhosa, e os pais disseram: não, Sansão, você não pode se casar com essa moça, ela não é do nosso povo, nós vamos arrumar uma noiva para você ser do nosso povo. Não, eu quero ela, estou apaixonado por ela, estou gamado nela. Todo mundo sabe no que deu, né? Todos sabemos o resultado. Então, irmãos, deixar ser levado pela cobiça dos olhos, pelo que os olhos veem, é se associar com o ímpio, é habitar com os ímpios e com a impiedade, é participar da sua impiedade, e o final disso pode ser muito trágico. Pode ser muito trágico. Aquilo que chamou a atenção de Ló, aquilo que despertou a sua cobiça, no final não resultou em nada. Não deu em nada. Vamos dar uma olhadinha no verso, a partir do verso 25, aí mesmo, capítulo 29. 19, eu acho que falei 29, né?
19, 25. E subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. Quando Deus mandou fogo, enxofre, toda aquela campina que atraiu os olhos de Ló, tudo aquilo foi destruído, não sobrou nada. Eu não sei o que foi feito do gado de Ló. Não sei. Certamente perdeu tudo, porque ele saiu dali sem nada, não teve tempo. Se ainda conservava com ele o seu rebanho, à época da destruição de Sodoma, ele não pôde carregar, não pôde levar. Então todo o seu rebanho que motivou a discórdia com o seu tio, toda aquela campina maravilhosa que encheu os seus olhos, tudo aquilo foi destruído, tudo aquilo foi queimado pelo fogo enviado pelo Senhor. É o que acontece quando seduzidos pela cobiça. Tudo aquilo que o homem cobiça, tudo aquilo que ele tanto almeja, no final não resulta em nada, não sobra nada, não dá resultado nenhum. O casamento acaba, aproveitando o exemplo anterior, e ficam as mágoas, e muitas vezes uma ligação truncada para sempre, quem sabe filhos já gerados, enfim, um problema que vai se avolumando, que vai se arrastar e que vai atingir a outras pessoas. Tudo quanto Ló cobiçou, tudo que motivou a sua decisão, resultou em nada. Aí saiu Ló, verso 14, então saiu Ló e falou a seus genros, que eram noivos das suas filhas, e o verso complementa, que estavam para casar com suas filhas, e diz: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Acharam que era brincadeira, levaram na brincadeira. E conversa é essa, rapaz? Ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram e o puseram fora da cidade. Ficaram enrolando, os anjos pegou o Ló, sua esposa, suas filhas pelo braço, arrastou e colocou lá fora da cidade. E diz o texto que foi um ato da misericórdia de Deus. Isso não pode deixar de ser observado. Como Deus é misericordioso mesmo com aqueles que são desobedientes, mesmo com aqueles que fogem da sua vontade, mesmo com aqueles que deixam ser levados pela cobiça dos olhos. Como Deus ainda age com misericórdia. Se Ele não fizesse assim, Ele não seria Deus. Deus é rico em misericórdia, né? Os salmos estão repletos. Misericórdia do Senhor jamais acaba, elas duram para sempre, e isso está demonstrado aqui. É lembrado aqui, é relatado aqui a misericórdia do Senhor, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Porque se fosse Deus agir à altura do comportamento de Ló, Deus teria deixado ele lá em Sodoma e destruído a ele e a sua família junto com todos os moradores de Sodoma. Mas lembro, por conta da intercessão de Abraão, Deus foi misericordioso. E é nisso que nós nos apoiamos. É aí que está, vamos dizer assim, a
A nossa saída é a misericórdia do Senhor, que se renova todas as manhãs, são as causas de não sermos consumidos, conforme declarou o profeta Jeremias, Lamentações, capítulo 3. Elas se renovam todas as manhãs. Naquela manhã, Deus renovou a sua misericórdia na vida de Ló e de sua família, e os tirou de Sodoma, levando-os para fora. E aí Deus então destrói a cidade. E o que vai acontecer com Ló a partir dali? Logo à frente, sua esposa olha para trás, diz o verso 26, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Olhar para trás ali significava o desejo de voltar, a relutância em prosseguir, em sair dali. E é interessante como isso acontece com as pessoas que adentram ao pecado, que deixam ser seduzidos pelos seus olhos. Como elas têm dificuldade de abandonar o pecado, como elas relutam em abandonar a impiedade, como elas relutam em sair do contexto do pecado, de onde o pecado reina. Elas recebem conselhos, recebem advertências, mas nada parece funcionar. O olhar para trás da mulher de Ló indicava isso, a sua relutância em sair daquela cidade, a sua relutância em caminhar em direção à vontade de Deus e de acordo com os propósitos de Deus. Não foi uma simples olhada, foi uma atitude que demonstrou saudade, demonstrou desejo de voltar, desejo de ficar ali, porque certamente ela estava completamente contaminada, tomada pela impiedade de Sodoma, acostumada, e talvez ela não via necessidade de sair dali, porque gostava do que via ali, gostava do que acontecia ali. Por isso, então, ela se torna uma estátua de sal e fica ali. E Ló prossegue com suas filhas. Prossegue com suas filhas e vão habitar numa cidade, na cidade de Zoar. Mas depois ele resolve ir para onde primeiro o anjo havia orientado que eles fossem, para a montanha. E eles vão para lá, vão para a montanha e vão habitar numa caverna. É o que nos conta o texto a partir do verso 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. E agora, irmãos, vejam a tragédia familiar. Tudo fruto, tudo colheita da desobediência. Tudo colheita da sua cobiça. E aí vão habitar na montanha. E as suas filhas disseram: não há homem na terra para se unir conosco. Aqui não tem nenhum rapaz com quem possamos nos casar. E isso vai gerar um problema. O nosso pai vai ficar sem descendência, porque vamos morrer virgem, vamos morrer sem nos casarmos. E aí a mais velha, a primogênita, bolou o seguinte plano: vamos dar bebida para o nosso pai essa noite. Vamos dar bastante bebida. Quando ele ficar bêbado e não puder saber o que está acontecendo, eu vou me deitar com ele e vou ter relação com ele. E ela fez isso e se engravidou do seu pai. Na noite seguinte foi a vez da mais nova. Fizeram a mesma coisa.
deram bebida, o pai ficou bêbado e ela se deitou com ele sem ele ver, e ela também engravidou do pai. Olha que tragédia, irmãos. E os problemas não param aí. Não param aí. Esses dois filhos de Ló, com as suas filhas, vieram a dar origem a duas nações. É o que o texto vai continuar nos falando. E assim, verso 36, as duas filhas de Ló conceberam, ou seja, ficaram grávidas do seu pai. A primogênita deu à luz ao filho, ele chamou Moabe, que é o pai dos moabitas, até o dia de hoje, ou seja, até aquele dia em que a história estava sendo contada. A mais nova também deu à luz a um filho e chamou Ben-Ami, e é o pai dos filhos de Amon, até os dias de hoje. Moabitas e Amonitas foram duas nações que se originaram desses filhos de Ló com as suas filhas. E essas foram duas nações que eram inimigas ferrenhas de Israel. Deram muito trabalho para o povo de Deus. Amonitas e Moabitas. Ele faz nos lembrar Ruth, né, que era moabita, ela veio daqui, né? A história lá de Ruth, Noemi, né? Então a consequência foi esta. E aí para a história de Ló, no capítulo 19, mostrando toda a tragédia da sua vida, todo o desgosto da sua vida, por conta da desobediência, por conta da sua cobiça. Esse, irmãos, é o resultado da cobiça. É isso que acontece quando o homem, quando a mulher deixa ser levado pelo desejo dos seus olhos, pela cobiça dos seus olhos, por aquilo que acha bonito, por aquilo que julga que vai ser bom, que vai ser prazeroso, que vai dar resultado, e aí não quer considerar a vontade do Senhor. Na verdade, quer fazer com que o Senhor amolde a sua vontade à vontade nossa. Então acontece o que? A associação com os infiéis, acontece a perda dos valores éticos, morais, espirituais. Eles haviam perdido todos esses valores. Tanto é que as suas filhas chegam ao absurdo, né, de planejarem se engravidar do próprio pai. Acontece a corrupção da própria família. Quando um ou outro, quando toda a família deixa se levar pela cobiça dos olhos, isso traz degradação da família, isso traz corrupção sobre a família, isso traz uma tragédia sobre a família. Portanto, irmãos, é uma grande lição para nós. A história de Ló é uma grande lição. Um homem que tinha uma vida certinha, direitinha, sua esposa, suas duas filhas, e aí, em desobediência, acompanha o seu tio, e na hora de tomar uma decisão, ele não sabe tomar essa decisão, ele a toma com base nos seus desejos, na sua cobiça, e isso desencadeou nessa tragédia todinha da vida e da família de Ló. E consequências para a família espiritual, né? Para todo o povo de Israel. Então, irmãos, são duras as consequências da desobediência, as consequências da cobiça dos olhos. Que o Senhor seja aplicando essa palavra nos nossos corações, nos ajudando a compreender essa palavra e que ela sirva de alerta para crianças, jovens, adolescentes, nós adultos, que ela sirva de alerta para todos nós, que a Bíblia diz, Paulo diz, que quem semeia vento colhe tempestade. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele ceifará.
Ló semeou na cobiça e colheu todas essas tragédias para ele, para sua família e para a própria nação de Israel. O Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. Amém, irmãos? Amém. Vamos cantar um cântico? Os irmãos têm sugestão? De Fernandinho? Ah, tá, de Eliabe, pastor Eliabe. Então vamos? Ô, Leandra? Irmãos, quando os irmãos estão aqui subindo a plataforma, queremos, o irmão Donato já lembrou aí na sua oração, não sei quantos ouviram, de que no domingo vamos estar inaugurando um núcleo ali no Arraial, uma comunidade, agora? Uma comunidade que precisa muito da presença de igreja, né? Tem ali algumas, uma ou duas, não sei exatamente, mas melhor igreja do que bar, não outra, qualquer instituição. Então, por um desejo do irmão Márcio, dos irmãos que ali moram naquele bairro, vamos estar inaugurando ali um núcleo para a pregação do evangelho, para a oração, para atendimento ali àquela comunidade. Domingo então 6 horas, vamos inaugurar lá e depois viremos para cá. Culto rápido, só de inauguração. Já compramos algumas cadeiras, essa semana vou estar providenciando também parte de som. E vamos estar ali domingo plantando mais uma igreja. É uma igreja, né? É uma igreja que está sendo plantada ali para a honra e glória do Senhor. Esperamos venha prosperar, venha crescer, venha ser realmente ali uma oportunidade para que as pessoas conheçam ao Senhor Jesus. Aleluia. Antônio. Me pressiona tua fidelidade todos os dias, tua misericórdia se renovará. Deus de promessa, Deus que nunca falha, mesmo que o homem seja infiel, tu não mudarás. Deus
fidelidade, fiel sempre será. Fiel sempre será, para sempre és fiel, Senhor.